Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu quero falar sobre a atual guerra, né, entre Israel e o Hamas. Eu não quero falar da guerra em si, quem está certo, quem está errado. E já está no 17º dia de guerra, né, hoje, com acho que mais de 6 mil mortos de ambos os lados. Enfim, o que eu queria dizer era o seguinte: em 2019, quando estava tendo os acordos de Abraão, é, patrocinados pelo ex-presidente Trump e o seu genro Jared Kushner, né? Eu percebi que eles estavam vendo a ótica do conflito entre árabes e judeus mais pela ótica como se fosse uma troca de terras ali, simplesmente uma questão imobiliária. Inclusive o assessor do Jared Kushner, ele era um especialista de Harvard em terras, né? Enfim, eles achavam que iriam resolver o problema do Oriente Médio como se fosse uma questão imobiliária, troca a terra aqui, terra para lá, e enfim. Isso mostra que, assim, eu não quero chamar ninguém de ignorante, mas muitas pessoas, inclusive bem intencionadas, não entendem a parte religiosa da questão desse conflito entre judeus e árabes. Por quê? Tudo isso envolve, principalmente, além da solução de dois estados, a resolução da questão religiosa. Eu fiz em 20 de fevereiro de 2019, quando estava tendo esses acordos de Abraão, uma, uma espécie de plano de paz definitivo do ponto de vista religioso e espiritual. Porque, para quem não sabe, eu escrevi um livro sobre profecias bíblicas que eu interpreto o Gênesis, o Apocalipse, né, o primeiro livro da Torá, do Antigo Testamento, o último livro da Bíblia cristã, judaico-cristã, o Apocalipse, e algumas suratas no Corão referentes ao juízo final. E eu fiz um plano de paz do ponto de vista religioso, baseado nas minhas interpretações do meu livro A Chave de Davi, o Deus de Abraão, da minha interpretação. É uma interpretação minha, né? Por quê? Em Apocalipse é dito, por exemplo, que no final dos tempos, ela fala de Jerusalém, né? E fala, logo em seguida, que aqueles que estão em Jerusalém iriam acreditar no mesmo e único Deus. Se a gente for ver ao redor do Monte do Templo ali, quem que vive em Jerusalém hoje? Judeus, cristãos e islâmicos. Então a profecia do Apocalipse, na minha visão, diz: e eles seguirão o mesmo e único Deus. Tem a profecia dos tabernáculos, que dá a entender que no final dos dias iria ter três templos lá, no Monte do Templo. A Mesquita Al-Aqsa, ela já está lá no Monte do Templo, aonde foi os outros dois templos judeus, né? Templos judaicos israelitas. Então, o que que acontece? Para quem não sabe, esses atentados terroristas horrorosos, né, do 7 de outubro, eles chamavam Tempestade Al-Aqsa. Por quê? Alguns judeus estavam profanando a mesquita, que é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. A mesquita que fica no Monte do Templo. Então, o que que acontece? Eu resolvi, porque eu tinha feito esse plano de paz, eu nunca imaginei que judeus, por exemplo, teriam em mente destruir a mesquita para construir o terceiro templo. A profecia que eu interpreto do Apocalipse é o seguinte: é a paz entre judeus, cristãos e árabes, fazendo no Monte do Templo o seguinte: algumas etapas para garantir que a mesquita dos islâmicos ficaria intacta onde está, onde sempre esteve, desde o século VII, construiu o templo judaico, terceiro templo judeu ao lado, e uma igreja do centro do Vaticano, no Monte do Templo. Por quê? O Deus de Abraão, ele é importante tanto para os judeus, cristãos e islâmicos. Inclusive a paraxá dessa semana da Torá fala de uma briga que Abraão teve, né? E ele falou: não somos todos da humanidade irmãos? Para que vamos brigar? Né? O próprio Abraão disse na Torá que eles, os hebreus e todos os povos da humanidade são irmãos. Então, assim, no meio dessa guerra, eu resolvi
disponibilizar esse documento que eu fiz no contexto dos Acordos de Abraão. Ele tem 33 páginas e ele é uma paz no sentido de resolver a questão do Monte do Templo. Eu não sou ninguém, não sou profeta, não estou dando a entender que eu tenho nenhum poder especial com Deus, ou falo em nome de Deus, ou como profeta, anticristo, Messias, nada disso. Eu sou um cidadão comum que tive uma inspiração. Eu pensei, nossa, não adianta resolver a questão só do lado político e de terras. A questão central lá envolve a questão de reconstrução do terceiro templo judaico e da reconstrução e uma construção de uma sede da Igreja Católica dos cristãos também no Monte do Templo. É isso que, no meu entender, a profecia dos tabernáculos do Apocalipse diz. Que eles lá, quem? Judeus, cristãos, islâmicos, que são os que estão em Jerusalém, acreditarão no único Deus, o mesmo e único Deus. Ou seja, a profecia do Apocalipse diz que os tabernáculos vai ter um tabernáculo árabe, um cristão e um judeu no Monte do Templo. Isso é o bem vencendo o juízo final. Então, assim, independente da guerra, do horror que estamos vivendo, eu fiz essa proposta de plano de paz definitivo, levando em questão a parte religiosa da questão. Então, é um plano de paz que fala sobre aspectos religiosos, que até agora eu não vi, assim, ninguém falando do aspecto religioso desse conflito, né? Porque as pessoas acham que só tem a ver com política, com terras, com armas, militarismo. Não é isso. A questão ela é profética, religiosa, e ela passa necessariamente pela resolução do problema religioso, profético e da questão do Monte do Templo. Inclusive, os terroristas chamaram esses atos terroristas de tempestade ao Aqsa, ou seja, eles estavam se vingando por alguns judeus terem jogado sapatos, entrado com um cachorro na sinagoga, quer dizer, na mesquita, perdão, e isso causou essa revolta também. Então, assim, a minha opinião é o seguinte: quem a favor da Guerra Santa é a favor de que cristãos, judeus, islâmicos guerreiem eternamente. Quem é a favor da paz busca soluções para a paz. Eu não sou ninguém, não tenho nenhum poder nenhum, sou um ser humano comum que resolveu fazer. Eu fiz esse documento em 2019, no dia 20 de fevereiro, que inclusive é um Dia Mundial da Paz, 20 de janeiro. Estava o contexto dos acordos de Abraão, de normalização de várias nações árabes com Israel. Não tinha nada disso. Esse documento foi feito em 2019 e vê a parte religiosa apenas da questão do Monte do Templo à luz das profecias judaico-cristãs e islâmicas. Isso caso, né, as partes cheguem a um acordo de paz amplo, né? Eu faço ali em 33 páginas algumas etapas que deveriam ser seguidas para ter paz ali e ter a reconstrução do terceiro templo sem destruir a mesquita islâmica e com a construção da sede dos cristãos também do Vaticano, com o Papa Francisco talvez sendo mediador desse conflito também entre árabes e judeus, né? Mas isto é uma coisa assim para depois que talvez a guerra acabe, talvez que as pessoas pensem em paz. Esse documento meu já está pronto desde 2019. Eu vou disponibilizar ele, o link, para quem tiver interesse. Eu acho que a paz ela é possível. Judeus, cristãos e árabes vivem em paz, já viveram em paz e vivem em vários países de forma amigável. Então, muitos árabes, inclusive, estão normalizando as relações com Israel. Eu, por exemplo, vi 2 árabes na Al Jazeera, moderados, falando: ó, a gente tem que mudar a nossa visão em relação aos judeus. Inclusive, ele acredita que quem amaldiçoa os judeus acaba sendo amaldiçoado por Deus. Ele, inclusive, achava que os conflitos no Oriente Médio era a razão dos conflitos, do terrorismo, de tudo no Oriente Médio, era essa perseguição aos judeus, que os árabes moderados deviam
normalizar as relações com Israel. Tanto é que está tendo um movimento dos árabes moderados de que a Guerra Santa não interessa mais a ninguém, a não ser uma minoria radical ali do Irã e outros que apoiam o radicalismo islâmico. Então, está tendo uma mudança no mundo árabe, graças a Deus. Esse acordo de paz que eu proponho, ele pode ser mudado, pode ser aperfeiçoado, podem existir outras propostas melhores, ou pode mudar uma parte ou outra, mas é uma proposta que eu fiz baseado no meu livro, na minha interpretação, a Chave de Davi, o Deus de Abraão, e não imaginei que eu iria republicar ele, porque eu não imaginaria que a situação chegaria a esse ponto, né, de muitos judeus ficarem querendo destruir realmente a mesquita para construir o templo judaico. Eu acho que uma das questões do juízo final, caso a gente esteja vivendo ele nesse momento, é que judeus, cristãos e islâmicos entendam que segue o mesmo e único Deus. Apocalipse fala isso. Quem está lá em Jerusalém? Judeus, cristãos e islâmicos, ali na Cidade Velha. Eles, quem? Judeus, cristãos e islâmicos, vão chegar um dia, uma hora, e chegar à conclusão. Nós seguimos o mesmo e único Deus. Isso está profetizado em Apocalipse. E a profecia do tabernáculo, que vai ter um templo judaico, a mesquita islâmica, que já está lá, o Aqsa, e um templo cristão, é o Apocalipse que profetiza isso também. Não é a minha opinião. É a profecia do tabernáculo. Então, pensando na parte religiosa, eu fiz esse plano de paz. Não sei se vai dar certo ou não, se as nações vão querer usar uma parte ou todo, mas é uma iniciativa para quem pensa em soluções. Tem gente que só pensa em guerra e problema e caos. Eu penso geralmente em soluções e busca de soluções. O plano não é perfeito, não é muito grande, tem 33 páginas só, mas tem etapas que garantem a segurança ali de chegar a um termo a essa questão, né? Aí o pessoal, mas quem que é você para acabar com a Guerra Santa que dura milênios? Eu não interessa, eu sou um cidadão comum que em 2019, inspirado pelos acordos de Abraão, falei, não adianta resolver a questão só do ponto de vista político e militar, sem resolver a questão do monte do templo ali. Os judeus religiosos têm desejo de reconstruir o terceiro templo, os árabes do mundo inteiro não querem ver a mesquita ser destruída, então, e os cristãos também querem estar no monte do templo. Então, principalmente os católicos, que é a maior parte, a maior vertente do cristianismo. Então, eu acho que é possível, depois, lógico, que acabar essa guerra, essa confusão toda, é uma das propostas que podem existir aí de solução de paz. E já digo, é um ponto de vista meu, da minha visão das profecias, no meu livro que eu lancei, Chave de Davi, Deus de Abraão, né? E eu já tinha lançado esse plano de paz e depois tirei da internet. Mas agora, vendo esse caos todo, eu senti que é o momento de colocar e disponibilizar ele na internet novamente, para quando acabar essa confusão, essa tribulação toda, as partes que queiram chegar a uma paz, ao respeito, à convivência, cheguem aí uma das alternativas que possam existir aí. Eu apresento uma delas. Podem ter outras, melhores, piores. Essa é a que eu fiz. Ela não é perfeita, tudo que a gente faz não é perfeito, então é só uma proposta para resolver o monte do templo, que eu acho que sem resolver o monte do templo não dá para resolver o conflito Israel-Palestina, não dá para resolver o conflito entre Israel e os países árabes e não dá para resolver a paz mundial. Então são 33 páginas, parece que é pouco, mas eu estudei muitos anos ali. Eu fiz o livro Chave de Davi, Deus de Abraão, estudei muito para chegar nesse plano de paz aí. Ele é pequeno, tem 33 páginas, mas eu me esforcei muito para chegar nele. Então eu espero que ele ajude a humanidade a ter um pouco de luz, de paz, depois que acabar esse conflito, né? E desejo muita paz, porque todos que desejam a paz em Jerusalém é abençoado por Deus. Seja judeu, cristão, islâmico, qualquer um de qualquer religião que ora pela paz em Jerusalém e luta pela paz em Jerusalém é extremamente abençoado por Deus. Então e por isso que eu fiz esse plano de paz. Eu desejo ser abençoado por Deus, é a minha pequena contribuição, uma gota no oceano, para ver se tem uma paz ali entre os judeus, cristãos e islâmicos, que está profetizado que vão chegar à conclusão
um dia que segue o mesmo e único Deus de Abraão. A única diferença é que o profeta dos judeus é Moisés, o profeta dos cristãos é Jesus e o profeta dos islâmicos é Maomé. Mas todos eles, Moisés, Jesus e Maomé, falaram: acreditamos em um único Deus. Então, por lógica, se o Deus é único, os três acreditam no mesmo Deus. E Apocalipse fala que essa escuridão das trevas que ia dominar, uma hora ia acabar, graças a Deus. Então, os próprios árabes cristãos judeus falam: não, não tem motivo a gente brigar. Satanás é assim, ele dá a entender que tem sentido que, né, brigar, né? Tem teorias malignas que dizem que você tem que eliminar alguém, né? Ali tem que eliminar aquilo. Todas essas... Se no final da teoria você tem que eliminar alguém, tem certeza que essa doutrina vem das trevas e vem de Satanás, de Lúcifer, do Anticristo. Se chegou no final da teoria, ela é bela pra caramba, maravilhosa. Fala de justiça, bem, de não sei o quê, de melhorar o mundo. Se no final tem que eliminar alguém, tem a mão do Senhor das Trevas aí. Então é isso. Abençoe a todos. Espero que esse plano de paz, os governantes da terra, um dia cheguem a uma paz duradoura. Esse é o que eu desejo para Jerusalém e para toda a humanidade. Lamento os mortos, tanto do lado israelense quanto dos palestinos, nessa guerra. Ambos estão cegos de ódio devido à força das trevas atuando, de satanistas, de pessoas que querem a guerra santa infinita, enfim. É lamentável o que está acontecendo, tanto do lado israelense quanto dos palestinos. Todos aqueles que pregam o ódio, que estão cegos pela influência maligna das trevas. Eu espero que o meu plano de paz um dia ajude de alguma forma, nem que seja só uma. Nossa, alguém olha o meu plano de paz e fala: nossa, eu tenho uma ideia melhor ainda. Só fazer assim, assim. Eu espero que seja um passo no começo da solução, porque eu gosto na minha vida de buscar soluções. Ficar falando de problema, de criticando, é fácil. Achar a solução é difícil, porque você tem que se expor, pôr sua opinião, falar: eu acho que deve ser assim, a solução tal, deve passar por isso, isso e aquilo. E o mundo está carente disso, de solução. Cada um vê o próprio lado, está cheio já. Tem judeu que só vê o lado judeu, cristão só vê o lado cristão, islâmico só vê o lado... O mundo já está cansado de gente que só vê o próprio lado. Uma hora isso tem que acabar. Todos têm que ver o lado de todos para o negócio dar certo. E é isso. Desejo que o meu plano de paz seja lido, seja entendido, não seja deformado, tirado de contexto. Eu não sou ninguém, não sou nenhuma figura escatológica, não sou nada, sou um cidadão comum que propôs um plano de paz sem intenção nenhuma de fama, de poder, de prestígio, de nada. Eu só tive a inspiração, escrevi e disponibilizei na internet. E aí o resto é com Deus, é com a humanidade. Quem quiser continuar brigando, briga. Quem quiser buscar paz, busque a paz. Deus dá a liberdade de a gente ter o livre-arbítrio de seguir o bem ou o mal. Então, tanto judeu, cristão, islâmico já fizeram coisas horríveis, todos eles, nessa guerra santa aí de milênios. Então, não tem mocinho e bandido, não. Todos já fizeram coisas boas e ruins. E o meu plano de paz é: esqueçam o passado, esquece esses anos de jihad, de guerra santa, esqueça tudo isso daí. Vamos criar um mundo novo de paz, de segurança, de amor ao próximo, de respeito. No século XXI, as pessoas querem isso. Todo mundo trabalhando em paz, estudando, vivendo suas vidas com as suas famílias, os maridos com as suas esposas em casa, com seus filhos, tanto judeu, cristão, islâmico, em casa, em paz. Nós vivemos 70 anos de paz desde a criação da ONU. A gente tem que resgatar isso, porque a pandemia, esses atentados estão causando caos e desordem, a guerra da Ucrânia. E o mal, assim como a anarquia, elas vão aumentando se ninguém toma uma atitude de parar essa questão. E é isso, desejo que a ONU chegue à conclusão, que Estados Unidos, Irã, Rússia, China, todos os atores importantes não escalem a guerra também. É um desejo meu, uma oração, que eu acho que a humanidade toda está fazendo, e que se chegue a uma solução mais rápido possível.
É isso que eu desejo: paz em Jerusalém, paz aos judeus, aos árabes, aos cristãos e paz a toda a humanidade. É isso que eu desejo. E bem-vindo ao canal Chester News. E vamos orar por todos aqueles que estão, as famílias de quem perderam pessoas, daqueles, seja de um lado, seja de outro, e que Deus abençoe a todos.